Olá! Vamos direto ao ponto hoje. Temos aqui um material que mostra um cenário político brasileiro bem intenso, né? É isso aí. A gente está falando de reações à condenação do ex-presidente Bolsonaro, críticas bem fortes a essas reações. Também relatos de pressão internacional, pressão interna e, claro, o debate sobre anistia que está esquentando. Exato. As fontes que a gente analisou vão desde declarações formais da defesa, sabe, até artigos de opinião com uma linguagem assim bem direta. E tem reportagem de bastidor, convocação para mobilização. Isso. O nosso objetivo aqui é tentar entender esses pontos de tensão e as diferentes visões que aparecem nesse material todo. Certo. Então, vamos começar a abrir isso. Primeiro, as reações à decisão do STF, do Supremo. Bom, a defesa do Bolsonaro se manifestou falando em profunda discordância e indignação. O básico do argumento ali é: Falta de provas, né? Falta de provas, questionamento sobre se o STF era o foro competente para julgar o caso. certo. E eles consideram as penas, assim, absurdamente excessivas. Já avisaram que vão recorrer. Inclusive fora do Brasil, né? Cortes internacionais. Exatamente. Mas aí, olha o contraste. Uma outra fonte que a gente viu critica essa postura da defesa de forma muito dura. Como assim? O texto diz que usar a palavra respeito pela decisão, mesmo discordando, não cabe. Considera isso inadequado diante do que a fonte chama de abusos, de farsa. Entendi. A ideia seria que essa formalidade acaba validando o processo. Isso, pela ótica dessa fonte, sim. E essa crítica, com termos bem pesados mesmo, também vai para o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto. Ah, por ele ter dito que a decisão do Supremo tem que ser respeitada. Crítica. Exato. E essa tensão não é só interna. As fontes também trazem uma dimensão internacional bem complicada. Aqui a coisa parece esquentar bastante, pelo que li. Tem reportagens tipo da Mônica Bergamo, do Igor Gadelha, Sim, citando fontes anônimas do STF. que teriam dito que se as sanções dos Estados Unidos contra o Brasil aumentassem, e isso seria por pressão de aliados do Trump e do Eduardo Bolsonaro, o tratamento para o Bolsonaro na prisão poderia ficar mais duro. Como, por exemplo, mandar ele para Papuda. Nossa, e como isso foi recebido? Olha, uma das fontes que analisamos pega muito pesado nisso. Classifica como tomada de refém. Chega a citar a Convenção da ONU contra essa prática. Uau! Tomada de refém. É o termo usado. E essa mesma fonte diz que os Estados Unidos não negociam com terroristas e que a pressão por sanções vai continuar de qualquer jeito. E do lado americano, que se diz? Aí temos figuras importantes aparecendo nas fontes, né? O senador Marco Rubio, o deputado Rich McCormick. Condenando a decisão contra o Bolsonaro. Sim, usando termos fortes. Perseguição política, guerra jurídica. Descreve o ministro Moraes, por exemplo, como violador de direitos humanos sancionado. Prometem respostas, mais sanções. E o Rubio estalou em anúncios para a próxima semana, é isso? Exato. Então, é uma pressão externa bem explícita, né? Com possíveis consequências internas sendo ventiladas, pelo menos segundo essas reportagens. Ok. E enquanto tudo isso acontece lá fora e nos tribunais, aqui dentro no Congresso, o foco vira a anistia, certo? Sim, o tema ganhou muita atração. Uma fonte até menciona o Gilmar Mendes se opondo fortemente, chamando a ideia de ilegítima e inconstitucional. Mas por outro lado... Por outro lado, uma reportagem da Folha diz que o presidente em exercício da Câmara, o Hugo Mota, teria sinalizado para líderes que pode pautar a urgência do projeto de anistia, talvez já na quarta-feira. E o que exatamente essas fontes que defendem a anistia estão pedindo? É qualquer anistia? Não, pelo contrário. Figuras como Paulo Figueiredo, Gustavo Gayer, que aparecem no material, alertam contra o que eles chamam de anistia light ou pau mole. Pau mole. É a expressão usada. A convocação que eles fazem é por uma pressão popular muito forte em cima dos deputados. O objetivo é conseguir uma anistia ampla, geral e irrestrita. Mas eles acham que isso passa fácil. Eles reconhecem que é difícil. Mencionam que o governo Lula estaria agindo para barrar a votação, mas reforçam um ponto. Se a urgência for aprovada em plenário... A decisão final sobre a anistia em si depende só de maioria simples, né? Exatamente.
Por isso, essas fontes veem a mobilização popular nas próximas horas como algo absolutamente crucial. Tá certo. Então, juntando tudo isso que a gente viu nas fontes, o que fica é um quadro de polarização extrema, né? Sem dúvida. A gente tem acusações muito graves, como essa de tomada de refém contra o STF, críticas fortíssimas a instituições, a políticos. Essa camada de pressão internacional bem clara, com ameaça de sanções, e agora essa batalha pela anistia no Congresso que parece iminente. Exato. E acho que a análise desse material todo deixa uma pergunta no ar, sabe? Algo pra gente pensar. Qual seria? Quando as narrativas são tão opostas, usando palavras como farsa, guerra jurídica, refém, quando se questiona a própria legitimidade das instituições, dos processos, que tipo de desfecho ou, sei lá, que caminho para diminuir essa tensão seria possível se a gente seguir a lógica de cada uma dessas vozes? É uma pergunta difícil. Fica aí a reflexão, então.